Bem-vindo ao canal Descomplicando a Adolescência. Se você é um adolescente ou mãe de adolescente, mas trabalha com adolescente, esse é o canal ideal para você. Eu vou mostrar para você o quanto essa fase pode ser transformadora e rica em oportunidades. O meio que o adolescente vive vai conduzir as suas escolhas de atitudes, visto a sua necessidade de pertencer ao meio e de criar a sua identidade, né? Então ele vai avaliar o meio que ele vive, que ele tá ali, no caso a escola, os amigos, a turma, se nessa sala de aula a turma mais legal é a turma do fundão, que não estuda, que é da bagunça, a tendência é ele querer pertencer àquela turma que é mais agitada e provavelmente se ele for uma menina inteligente, ele vai querer que não apareça isso, porque ele não quer ficar contra o grupo, ele quer pertencer ao grupo, né? Então, e se for ao contrário, se for uma escola onde a turma maior, que tem mais destaque, né, for de pessoas que têm notas boas e isso for valorizado ali na sala, né? Então, isso vai ser o que ele vai buscar para que ele pertença àquele grupo. Né, a necessidade dele de pertencimento junto aos pares, né, aqueles que são mais semelhantes a ele, para que ele se relacione e se desenvolva aí nessa fase que ele está passando de vida. Então, aí tem importância também da gente estar escolhendo as escolas que os nossos filhos estudam, né, o meio que os nossos filhos frequentam, né, porque as pessoas à nossa volta e à volta dos nossos filhos influenciam diretamente no seu comportamento, né? Nessa fase da adolescência, o meio em que ele vive influencia. E aí a gente tem a internet que vem aí para invadir os espaços, né? Deixar os limites, tirar os limites, né? Que quando os pais aí já não tem mais o cercado, né? Eu escolho a escola, eu escolho o bairro que eu vou morar, mas e aí quando se tem um adolescente tem um acesso aí à internet, ao mundo, aí precisa ter cautela também. Parece meio contraditório, mas para haver uma liberdade precisa-se de limites adequados. E é bom lembrar que o adulto, quando ele for gerar essa disciplina, esse limite, se faz necessário que ele supra essa necessidade que vem junto, né? Então, eu limito o ambiente de comunicação do meu filho, aonde que ele vai suprir essa necessidade de informação, de comunicação, né? Espera-se que dentro de casa ou com um adulto de confiança, mas quando não se tem essa comunicação, né, essa aproximação para que haja uma comunicação assertiva e de confiança e principalmente sem julgamento, o adolescente vai em busca de seus pares, né, das pessoas que se assemelham a ele ou que em busca de respostas para toda aquelas dúvidas e também para preencher o espaço vazio que surge diante das suas angústias e da sua busca pela sua nova identidade. Então ele olha ao redor dele, naquele espaço dentro do lar, no ambiente familiar. Se ele não encontra a busca dele, ele se direciona para fora do lar. Aí é o desafio que nós adultos, pais, temos diante da nossa rotina de trabalho, de vida pessoal, né, tudo. Também ter esse olhar aí de administrativo mesmo para os nossos filhos, né? Que tempos nós temos de qualidade com eles, né? E o que fazer nesse tempo de qualidade. E quando a gente fala de tempo de qualidade com adolescente, é muito importante a gente dizer que nós temos que olhar para o que é interessante para ele e não trazer o nosso tempo de qualidade para ele. Então, eu já tive adolescente que já questionou, eu fui assistir com os meus pais, mas meu pai quer assistir futebol, né? Então, como que se conecta se o filho não gosta de futebol, né? Então, quer trazer um gosto particular do pai, sem lembrar que, na realidade, a necessidade do pai, do adulto, organizar essa aproximação com o filho, né? Então, qual o gosto do filho, né? Então, não é trazer o mundo do adulto para o mundo do adolescente, é nós adultos entrar no mundo adolescente
para ajudá-lo neste mundo ali a se descobrir e a gente se conectar com ele, né? É desafiador, porque aí envolve muitas outras coisas, que quando a gente tem um filho adolescente, de alguma forma, né? A psicanálise fala muito disso também. A filha do Freud, né? Esqueci o nome dela agora, também fala muito disso, que é quando os pais veem que eles se conectam com o filho adolescente, eles veem quando que eles estão envelhecendo, ou mesmo que eles se conectam com uma dor deles, né? Uma necessidade deles que não foi atingida. Porque o adolescente, ele vem muitas vezes para escancarar com a sua atitude mais, né, imponente, impulsiva, ou a vontade de se comunicar, de falar, de se expressar, vem muitas vezes para expressar algo que muitos pais não tiveram coragem de se expressar e de comunicar. E aí se sentem meio, às vezes, assustado com aquela energia do adolescente, com aquela impulsividade, né? E vê aquilo como um desafio. Muitos pais se queixam de se sentir afrontados, desafiados pelos filhos. E às vezes a única coisa que o filho quer é ter seu espaço de voz, de se expressar, ser ouvido. Pode ser que ele não esteja usando as palavras de maneira adequada, mas então ele precisa de ajuda para se expressar melhor, né? Mas não que ele esteja assim querendo passar por cima dos pais e desafiando, né? Pode ser que se isso, né, com o tempo, se esse momento não for trabalhado, pode ser que crie uma rivalidade parental aí muito grande, uma disputa, né, de poder, de fala, se isso não for, mas quando se existe um espaço de fala respeitoso, eu creio que tem tudo para que pais e filhos se conectem de maneira adequadas e avancem para uma comunicação assertiva, mais assertiva, né? E assim o pai consiga, né, o adulto, o pai consiga o que eu creio que é o propósito de nós pais, que é ajudar os nossos filhos a se desenvolverem a maneira melhor possível, né? Não existe perfeição parental, porque somos seres humanos, somos susceptíveis e erramos, acertamos e erramos. E assim também são os nossos filhos.